Na Escola Bíblica Dominical de hoje, nós vamos estudar a lição de número 5, Como Ler as Escrituras. Na aula de hoje, nós vamos expor que a Bíblia precisa ser interpretada. Também nós vamos pontuar os pressupostos para a leitura bíblica. Ao final da aula, nós vamos apresentar os princípios básicos de interpretação bíblica. Fique conosco para mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Estamos a estudar o primeiro trimestre do ano de 2022. A supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Esta lição foi comentada pelo pastor Douglas Batista. Quero pedir para você se subscrever no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com, estudos e mensagens. No site você vai poder fazer o download gratuitamente dos slides desta lição, dar a sua aula na Escola Bíblica Dominical ou estudar conosco a Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar a lição de número 5, Como Ler as Escrituras. E para ler as Escrituras Sagradas, nós vamos precisar da ajuda da hermenêutica e da exegese. Nós vamos ter que interpretar a Bíblia e também explicar a Bíblia Sagrada. Hoje nós estamos precisando não de bons pregadores, não de bons ensinadores, mas de bons interpretadores da Palavra de Deus e bons explicadores da Palavra do Senhor. Então nós vamos trazer aqui alguns subsídios sobre o que é a exegese e o que é a hermenêutica, como nós precisamos da hermenêutica e da exegese. Mas o que é a exegese? Exegese é uma análise, uma interpretação ou uma explicação detalhada e cuidadosa de uma obra, de um texto, de uma palavra ou de uma expressão. Etimologicamente, este termo se originou a partir do grego exégesis, que significa interpretação ou tradução. É o mesmo que levar para fora, expor os fatos. Normalmente, a exegese ela é utilizada para a interpretação e explicação críticas de obras artísticas, jurídicas, literárias e principalmente os textos de cunho religioso. Os exegetas, que é o nome dado para as pessoas que fazem as exegeses, devem ser proficientes em uma grande variedade de disciplinas que vão estimular a análise crítica, como o criticismo textual, estudo de antecedentes históricos e também culturais, investigação de origem do texto, entre outras características gramaticais e sintáticas da obra original. A exegese bíblica é o estudo da interpretação gramatical e sistemática das Escrituras Sagradas. O oposto da exegese bíblica é a exegese, quando a interpretação é feita exclusivamente baseada em teorias subjetivas, ou seja, teorias que não são objetivas, sem uma pesquisa, sem uma análise profunda real do texto. Aí nós chamamos de exegese. O grande mal que atinge muitos cristãos
hoje em dia é o da falta da leitura. Os cristãos não querem ler, não querem estudar e querem pregar, para ensinar, para aconselhar, para explicar a Bíblia Sagrada. Nós precisamos sermos leitores, tanto da Bíblia Sagrada quanto de outros livros que trazem assuntos concernentes ao estudo que estamos fazendo da Palavra de Deus. Quando nós fazemos isso, nós vamos ter então a compreensão da Bíblia por parte então dos assuntos o qual nós estamos estudando. Agora, a distorção e a falta de entendimento do que nos diz a Bíblia constitui um poderoso veneno espiritual que, ao contrário do que deveria ser, ou seja, nós queríamos chegarmos mais perto de uma interpretação verdadeira e não nos chegamos, vai nos afastar do Evangelho a ponto de negarmos a suficiência do sacrifício da cruz, se não estudarmos a palavra de Deus assim como nós devemos estudar. Muito embora estejamos tratando dos cristãos de hoje em dia, este não é um problema novo. Precisamos distinguir aqueles que distorcem propositalmente o teor das Escrituras em seu benefício próprio, ou seja, há igrejas, há pregadores, há ensinadores que fazem isso de uma forma proposital, porque querem fazer assim para os seus próprios interesses e assim às vezes até para o interesse daqueles a qual eles governam, aqueles pastoreiam, aqueles que são dirigidos por eles. Então estes precisam primeiro converter-se de seus maus caminhos. Do outro lado do erro estão aqueles que são vítimas dos que distorcem a Bíblia, porque há pessoas que são inocentes e estão a ouvir essas pessoas que propositalmente estão ensinando errado a palavra de Deus de uma forma proposital. E então muitas pessoas estão sendo vítimas desses que distorcem a Bíblia. Essas pessoas são gente descuidadosa da sua vida espiritual, são preguiçosas demais para tentar compreender as Sagradas Escrituras. E porque são descuidados da sua vida espiritual, são enganados. A única maneira de se compreender de fato a mensagem bíblica é através de uma boa hermenêutica e de uma boa exegese, ou seja, de uma boa interpretação e uma boa explicação. Hermenêutica é a ciência e arte da interpretação bíblica. Ciência porque tem normas, porque tem regras que podem ser classificadas num sistema ordenado. A exegese é a aplicação dos princípios da hermenêutica para chegar-se ao entendimento correto do texto bíblico. Sem a aplicação da hermenêutica, qualquer pessoa pode dizer o que quiser e afirmar o que se baseia na Bíblia. Então, sem a interpretação, qualquer pessoa pode dizer o que ele quiser da Bíblia Sagrada sem base nenhuma. Mas graças a Deus que o cristão estudioso da Bíblia pode se valer desta ciência da hermenêutica, de uma forma, dessa ciência com relativa facilidade, não se deixando levar por qualquer vento de nova doutrina, conforme Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 4, versículo 14. Ele nos diz: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina,
pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então a hermenêutica exige o quê? Uma análise do livro, do texto, do versículo a ser abordado, informando principalmente quem escreveu tal livro, quem escreveu aquele texto, qual seria o seu público-alvo, o seu contexto histórico, para evitar a repetição desnecessária da análise do livro. Toda vez que tiver que fazer a exegese de algum artigo, cada livro da Bíblia terá sua própria introdução exegética e junto com esta introdução geral virá então a exegese, sempre que o versículo em apreço estiver contido no respectivo livro. Todo pregador do Evangelho, todo ensinador, todo explicador da palavra de Deus deve, por obrigação, dominar as técnicas básicas da exegese, sob pena de trair o real sentido do texto sagrado a ser explanado e ser então considerado um disseminador de heresias. Devemos dominar a arte de interpretar e explanar então tal texto. O que é e do que se trata a exegese? É a disciplina que aplica métodos e técnicas que ajudam na compreensão do texto. Do ponto de vista etimológico, hermenêutica e exegese são sinônimos, mas hoje os especialistas costumam fazer a seguinte diferença: hermenêutica é a ciência das normas que permitem descobrir e explicar o verdadeiro sentido do texto, enquanto a exegese é a arte de aplicar essas normas. Alguns princípios básicos nós podemos ver aqui. Aqui se encontram, nesses princípios básicos que vamos falar agora, nós vamos ver que eles devem ser seguidos na interpretação bíblica. Denomina-se princípio da unidade escriturística, é o primeiro princípio. Ou seja, é o primeiro princípio. Sob a inspiração divina, a Bíblia ensina apenas uma teologia. Não pode haver diferença doutrinária entre um livro e outro da Bíblia Sagrada. O outro princípio: deixe a Bíblia interpretar a própria Bíblia. Esse princípio ele vem da Reforma Protestante. O sentido mais claro e mais fácil de uma passagem explica outra com o sentido mais obscuro. O outro princípio: jamais esquecer a regra áurea da interpretação, chamada por Orígenes de analogia da fé. O texto deve ser interpretado através do conjunto das Escrituras e nunca através de textos isolados na palavra de Deus. O outro princípio: sempre ter em vista o contexto. Ler o que está antes e o que vem depois para concluir aquilo que o autor tinha em mente. O quinto princípio é procure o sentido literal do texto a ser estudado, a menos que as evidências vão demonstrar que esse texto é figurado. O outro princípio é ler o texto em todas as traduções possíveis, antigas e modernas. Muitas vezes, uma dessas traduções nos traz luz sobre o que o autor queria dizer. O outro princípio: apenas um sentido deve ser procurado em cada texto. O trabalho de interpretação também, nós devemos saber que ele é científico. Por isso deve ser feito com isenção de ânimo e desprendido de preconceito, o que poderíamos chamar de achismos. O outro princípio:
fazer algumas perguntas relacionadas com a passagem a qual nós estamos estudando, a conclusões circunstanciais. Por exemplo, quem escreveu aquele texto, aquele livro, qual o tempo e o lugar em que escreveu, por que escreveu, a quem se dirigia o escritor quando estava escrevendo aquele texto ou aquele livro, o que o autor queria dizer. As ferramentas necessárias para um exegeta é usar a Bíblia. Usar a Bíblia Sagrada, que contiver o texto mais fidedigno na língua original. Então você vai procurar uma Bíblia que contém o texto mais fiel na língua original. Os que não podem ler no original devem usar uma tradução fiel, tanto quanto possível. Escolhido então o texto, é necessário saber exatamente o que o texto diz. Para isso são necessárias duas espécies de ferramentas. Precisamos de dicionários. Em português, não há nenhum dicionário para o grego bíblico. Para o grego clássico, o melhor que temos é o Dicionário Grego-Português e Português-Grego de Isidoro Pereira, edição do Porto, Portugal. Depois nós precisamos de um dicionário gramatical, precisamos de gramáticas. Depois de determinado o que o texto registra, é preciso ir além e investigar mais precisamente a significação teológica de certas palavras. O próximo passo é uma pesquisa conscienciosa do contexto, para que não haja afirmações que se oponham ao que o autor queria dizer ou distorções daquilo que ele disse. Após esta pesquisa, é necessário então considerar cuidadosamente a teologia, o estilo, o propósito e o objetivo do autor. Para desvendar este mistério, as obras mais necessárias são uma concordância bíblica, introduções bíblicas e livros teológicos. Em português, temos a concordância bíblica da publicação da Sociedade Bíblica do Brasil de 1975, é uma boa concordância. Muito úteis para o exegeta são os estudos teológicos. Esses estudos teológicos, eles tratam com o livro específico do qual nós estamos fazendo essa exegese. O próximo passo em exegese é a familiarização com o conhecimento geográfico, com o conhecimento histórico, os hábitos, as práticas podem iluminar nossa compreensão sobre o texto. Para tal propósito, são necessários, então, um atlas geográfico, mapas, livros arqueológicos, histórias e dicionários bíblicos. Dicionários da Bíblia são muito úteis para rápidas informações sobre o assunto qual nós estamos estudando. Identificação também de nomes de pessoas, lugares ou coisas que aparecem no texto ou no livro a ser estudado. Como fazer então a exegese? Na atualidade, a mídia, especialmente a TV, as rádios, as redes sociais, tem sido usada como instrumento para espalhar a palavra de Deus. Mas, ao mesmo tempo, esses mesmos veículos de comunicação têm provocado na mente de muitos cristãos a chamada preguiça de pensar. Hoje existe então o evangelho solúvel, o evangelho de shopping center, dos iluminados e outros. Paulo, chamando a atenção da igreja que estava na Galácia, ou seja, a carta que ele escreveu aos Gálatas, capítulo 1, versículos 6 e 7, ele diz assim: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo
para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Então, para que não viemos a ser enganados por falsas doutrinas, nós devemos estudar a palavra de Deus. Então, pouco se estuda a palavra de Deus da forma como nós precisamos. Mas nós precisamos estudar sempre usando essas ferramentas, com a ajuda da hermenêutica para a interpretação e da exegese para a explicação. Mas pouco se estuda então o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse trabalho ele tem o objetivo de estimular, de incentivar ao estudo das Sagradas Escrituras. Isso é muito mais do que uma leitura diária, muitas vezes feita às pressas para cumprir um ritual. Não, isso é um trabalho, é um momento, é um tempo que você tira para fazer estudo daquele texto. Nesse trabalho que você está fazendo, o trabalho pesquisado, temos a arte que nos leva a conhecermos, a entendermos, a vivermos uma vida com abundância e que foi prometida por Jesus Cristo. Uma outra definição de exegese: guiar para fora dos pensamentos que o escritor tinha quando escreveu um dado documento. Isto é, literalmente significa tirar de dentro para fora, é interpretar. É você tirar daquele texto o que o autor tinha em mente quando escreveu o texto e passar para as outras pessoas. Então nós temos aqui, vamos falar agora, sobre 5 regras resumidas para a exegese. Primeira regra: interpretar lexicamente. É conhecer a etimologia das palavras. Você precisa conhecer o termo, o significado, sinônimos das palavras. Isso é interpretar lexicamente. O desenvolvimento histórico de seu significado, o seu uso do documento sob consideração. Esta informação pode ser conseguida com a ajuda de bons dicionários. No uso do dicionário, deve notar-se cuidadosamente o significado da palavra sob consideração nos diferentes períodos da língua grega e nos diferentes autores do período. Outra coisa, a outra regra, é interpretar sintaticamente. O intérprete deve conhecer os princípios gramaticais da língua na qual o documento está escrito, para primeiro ser interpretado como foi escrito. A função das gramáticas não é determinar as leis da língua, mas expô-las. O que significa que primeiro a linguagem se desenvolveu como um meio de expressar os pensamentos da humanidade, e depois os pensamentos da humanidade, depois os gramáticos escreveu para expor as leis e princípios da língua, com sua função de exprimir ideias. Para quem deseja aprofundar-se, é preciso então estudar a síntese da gramática grega, dando então o principal relevo aos casos gregos e ao sistema verbal, a fim de poder entender a estruturação da língua grega. Isto vale também para o hebraico do Antigo Testamento. Então, quando nós falamos na escritura grega, nós estamos falando do Novo Testamento. E assim também deve acontecer para o hebraico, o qual foi escrito o Antigo Testamento. Interpretar contextualmente é a outra regra.
deve ser mantida em mente a inclinação do pensamento de todo o documento. Então pode notar-se o pensamento que cerca a passagem a ser estudada. A divisão em versículos e capítulos facilita a procura, a leitura, mas não deve ser utilizada como guia para a delimitação dos pensamentos do autor. Essa divisão de capítulos e versículos não serve para quem pretende estudar a Bíblia sistematicamente, pois dá a impressão de que cada versículo é uma entidade de pensamento separada dos versículos anteriores e posteriores. Porque às vezes um assunto começa em um capítulo e vai terminar na metade do outro capítulo. Então nós precisamos estudar o assunto, ignorando às vezes essa classificação de capítulos e de versículos. Interpretar historicamente, a outra regra. O intérprete deve descobrir as circunstâncias para o determinado escrito vir à existência. É necessário conhecer as maneiras, os costumes, a psicologia do povo no meio do qual o escrito é produzido. A psicologia de uma pessoa inclui suas ideias, as suas ideias de cronologia, seus métodos de registrar a história, seus usos de figura de linguagem e os tipos de literatura que usa para expressar os seus pensamentos. E a outra regra é interpretar de acordo com a analogia da Escritura. A Bíblia é sua própria intérprete, diz o princípio hermenêutico. A Bíblia deve ser usada como recurso para entender ela mesma. Uma interpretação bizarra que entra em choque com o ensino total da Bíblia está praticamente certa de estar no erro. Um conhecimento acurado do ponto de vista bíblico é a melhor ajuda que temos. O procedimento exegético. Então, há um procedimento que ele é errado. Quais os procedimentos errados? Ler o que muitos comentários dizem como sendo o significado da passagem e então aceitar a interpretação que mais vai agradar ao leitor. Isso é interpretar errado. Esse procedimento é errado. Por quais razões? Encoraja o intérprete a procurar interpretação que vai favorecer a sua preconceição ou preconcepção e forma um hábito de simplesmente tentar lembrar-se das interpretações oferecidas. Isto, para o iniciante, frequentemente resulta em confusão e ressentimento mental a respeito de toda a tarefa da exegese. Isso não é exegese, é outra forma de decoreba, e é muito desinteressante. Outra coisa, o péssimo resultado e mais sério do procedimento errado na exegese é que o próprio intérprete não pensa por si mesmo. Agora, o procedimento correto. O intérprete deve perguntar primeiro o que o autor diz e depois o que significa aquela declaração. Ele deve consultar os dicionários para encontrar o significado das palavras desconhecidas ou que não são familiares. É preciso tomar muito cuidado para não escolher o significado que convém apenas ao intérprete, ou seja, eu procurar um significado que vai interessar a mim. Eu não posso ser assim, eu preciso interpretar de fato o que aquele assunto está querendo dizer, o que aquele escritor quis dizer ao escrever aquele assunto.
Depois de usar bons dicionários, uma ou mais gramáticas devem ser consultadas para entender então a construção gramatical do texto. No verbo, a voz, o modo e o tempo devem ser observados por causa da contribuição à ideia total. O mesmo cuidado deve ser tomado então com outras classes gramaticais. Tendo as análises léxicas, morfológicas e sintáticas sido feitas, é preciso então partir para a análise de contexto e história, a fim de que se tenha uma boa compreensão do texto e de seu significado primeiro. Com os passos anteriores bem dados, o intérprete tem condições de extrair a teologia do texto, bem como sua aplicação às suas necessidades pessoais, em primeiro lugar, e as dos ouvintes. Que o texto tem com a minha vida, com os grandes desafios atuais? São perguntas. O uso de instrumentos, comentários, eles não são um fim em si mesmo. O intérprete deve manter em mente o clima teológico em que foram produzidos, porque isso afeta de maneira direta a interpretação das Escrituras. Um comentarista pode ser capaz de evitar tendências e permitir que o documento fale por si mesmo, mas sua ênfase nos vários pensamentos na passagem será afetada pela corrente de pensamento de seus dias. Os comentários, principalmente os devocionais, têm a marca da desatualização. Prefiro os comentários críticos e exegéticos. O uso de dicionários e gramáticas. É importante manter em mente a data da publicação desses dicionários gramaticais. Todas as traduções de uma palavra devem ser avaliadas e não apenas tirar só o significado que vai interessar a sua interpretação. Então analise todas as palavras, todos os sinônimos que você encontrou no texto e está pesquisando. Explore o recurso dos próprios sinônimos. Por exemplo, a palavra pobre é tradução de duas palavras gregas, penef e peturroi, transliterado por J.E. Mel. A primeira, ou seja, penef, significa carente, que vive modestamente, com o necessário. E a segunda que é pitorroi, significa mendigo, desprovido de qualquer sustento. Aí você vai ler Mateus capítulo 5, versículo 3, o pobre lá vai fazer diferença. Veja lá. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, aí você vai estudar as palavras. E qual é a palavra que serve, que cabe que dentro desse texto? É a palavra penef, ou seja, nós temos o Espírito Santo na nossa vida, mas somos sempre carentes do Espírito Santo. Não é a outra, porque a outra quer dizer desprovido de qualquer sustento. E nós não, quando Jesus diz bem-aventurados os pobres de espírito, ele não está dizendo que nós estamos desprovidos do Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo na nossa vida e continuamos a ser carentes dele. Para nós é a primeira palavra, então, penef. A título de conclusão, queremos dizer que o que temos exposto até aqui constitui apenas a base, ou fundamento rudimentar da exegese. O trabalho exegético em si é complexo e requer o quê? Dedicação, boa vontade por parte daquele que deseja começar
uma exegese bíblica. Ele precisa tirar tempo para estudar, para fazer uma exegese bíblica. Em linhas gerais, o acima exposto tem por fim orientar o estudioso a que procure praticar a leitura científica do texto bíblico com o foco de conhecê-lo de forma mais abrangente, então, as Sagradas Escrituras. Em sequência a esse estudo, deve-se então desenvolver um trabalho prático de exegese com análise de textos originais, comentários exegéticos, trabalho de pesquisa e depois um fichamento do material coletado. Enquanto você vai estudando, você vai tendo resultado das pesquisas, das análises feitas. Esses resultados você vai guardando para que depois então você vai montar a sua explicação. O que você encontrou, você vai trazer então esse assunto para a sua vida e depois então você poderá com muita segurança passar esse estudo às pessoas que com certeza vão ouvi-lo e vão dar crédito à sua palavra. Maravilhoso! Vamos usar então aí a hermenêutica e a exegese para que nós possamos então sermos bons interpretadores e bons explicadores da palavra de Deus, porque há muitos bons interpretadores, mas às vezes muitos bons interpretadores não são bons explicadores, e às vezes existem bons explicadores, mas que não gostam muito de estudar, não se dedicam muito a gastar muito tempo na interpretação. Então vamos tanto buscar a interpretação como aprender então a explicar a palavra de Deus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família e até a próxima oportunidade, quando nós estaremos aqui com mais subsídios importantes da palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe sua vida.